Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade é reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. É muito lindo, né? O Valtorta, cada detalhe fala muito com a gente, cada detalhe. E pegar esse ponto de início do que Jesus fala aqui com ela sobre os avós, não é muito lindo? Ele fala, né? Os justos são sempre sábios, porque sendo amigos de Deus, vivem em sua companhia. Então são instruídos por Ele, que é infinita sabedoria. Então, né, os justos, aqueles que são íntimos de Deus, eles buscam o conhecimento que vem de Deus, né? Buscam a instrução direta de Deus, né? Fala com Deus como que com um amigo, né? Como alguém próximo e sabe que em Deus está a sabedoria, em Deus está a esperança, deposita toda a esperança, toda a confiança nele, não nos homens, né? Não nas coisas humanas, mas na infinita sabedoria que é o próprio Deus. Então, tudo o que eles fazem, eles são conduzidos, instruídos por Deus. Eles sabem que Deus é quem os direciona, é Deus que os conduz, é Deus que fala com eles, é Deus que os exorta, é Deus que instrui, é Deus que, como um bom pai, cuida e guia no caminho do bem. Então, Jesus fala: os meus avós eram justos e por isso tinha sabedoria, né? Porque eles buscavam a retidão, buscavam seguir os preceitos divinos. Podiam dizer com verdade quanto diz o livro, cantando os louvores da sabedoria no livro. Eu a amei e a procurei desde a juventude, procurei torná-la minha esposa. Então, eles colocaram, né, os valores, a virtude. Joaquim e Ana colocou como centro da vida deles, o próprio Deus, a virtude. Então, não buscou outros bens, não buscou outras riquezas, não buscou a vaidade, não buscou orgulho, não buscou soberba, não buscou ser bem visto, né? A boa fama, como dizem. Nada disso, nada disso. Mas buscar o caminho da virtude, e nela se apoiaram. Por isso que Joaquim tinha aquele amor tão grande pela Ana, porque ele olhava com olhos virtuosos, ele via nela a essência da alma dela, da beleza dela interior, daquilo que ela representa, daquilo que Deus mostra para Joaquim, daquilo que Ana representa na vida dele no divino, aquilo que Deus mostra para ele que Ana é. Então ele se comunica com Deus e por isso é próximo da Ana, porque ele é próximo de Deus. E Ana, sendo próxima de Deus, é próxima de Joaquim, porque ambos buscam um no outro aquilo que é divino, aquilo que é sagrado, não o que é humano, não o que é externo, não o que passa. É muito bonito esse amor que foi enraizado em Deus, esse amor que foi colhido em Deus, esse amor que eles buscam os tesouros naquilo que realmente não passa, naquilo que realmente aos olhos humanos é descartável, aquilo que não é importante aos olhos humanos, mas que eles entendem que a verdadeira herança deles é essa, a virtude, a sabedoria, a fé, a esperança, que eles não perderam. O tempo passou, né? A Ana ainda sofre muito, mas isso não muda, a virtude dela só aumenta, porque a virtude dela foi construída em Deus. Então, o tempo só amadureceu mais ainda a beleza da alma dela, só elevou mais ainda essa alma, e a de Joaquim. O tempo não estragou isso porque eles não depositou a esperança deles no tempo, nas circunstâncias, e nada disso. Eles depositou tudo em Deus. Então eles sabiam que tudo ia concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Que é a máxima da sabedoria, né? Saber que Deus é amor infinito, sabedoria infinita, presença infinita, consolo infinito, paz infinita. Então eles colocaram esse alicerce ali. Construir a casa deles ali, construir o casamento deles ali. É maravilhoso, né? Nossa Senhora veio de uma família
maravilhosa, né? A história deles, a forma que Deus conduziu eles, o quanto que eles foi provado no tempo, porque para dar o melhor, né? O melhor fruto, a gente até meditou sobre a árvore, né? Que quanto mais tempo ela leva, né? Dependendo da árvore, da fruta, quanto mais tempo ela leva para poder, né? Nascer e ser produzido e tal, para gente, para o nosso consumo, melhor é. Então, Nossa Senhora era assim, era algo muito bom que estava chegando, então tinha que levar tempo mesmo. Necessitava de muita virtude, muito. Eles foram, sim, heróis, né? Heróis. Ela poderia ter desistido pela idade dela, pelo que as pessoas falavam. Certamente, ela. Muita gente falava coisas com ela, assim, né? Que deixava para baixar mesmo a pessoa, mas ela não perdeu a esperança. Ela chorava em Deus, ela chorava com Joaquim, né? Com alguém justo, com alguém firme. Então, tipo assim, eles nunca desistiram, eles confiavam na graça de Deus. E então Nossa Senhora nasceu disso, do fruto de pais bem maduros na fé. Bem maduros na fé, na sabedoria, na esperança. Não podia ser uma família melhor, né? Foi escolhido a dedo, né? É linda. A família de Jesus é uma família maravilhosa, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Neste pedacinho aqui da Maria Valtorta, na festa dos tabernáculos, quando Jesus fala com a Maria, com a Maria Valtorta, que os avós dele, né, Joaquim e Ana, possuíam a sabedoria, é um trecho muito bonito. Eu vou ler e vou tentar falar o que isso me toca na minha vida, o que esse trecho, né, tem hoje a ver com a minha vida hoje atual. Ela agora, a caminho da velhice, há decênios, mulher de Joaquim, era sempre para ele a esposa de sua juventude, a sua alegria, a serva tão querida, a graciosa gazela, cujas carícias tinham sempre o frescor enquanto da primeira noite de núpcias e fascinavam docemente o seu amor, mantendo-o fresco como uma flor, que o orvalho umedece e ardente como fogo, constantemente alimentado. Por isso, em suas aflições, por não terem filhos, um dizia ao outro palavras de consolo em pensamento e em cuidados. Eu vou falar agora a minha experiência. A sabedoria nem sempre, a velhice traz sabedoria, nem sempre. Eu vejo aqui vizinhos meus que estão com a mesma idade minha, 60, né? Mais 60, menos um pouquinho, mas regulando com essa idade, e que são pessoas que são promíscuas, são como se fossem jovens sem cabeça. Estão aí para cair, caindo no mundo, que nem diz o outro. Não querem nem saber o né, que vai acontecer, já se acham autossuficientes demais, aposentados, donos dos próprios narizes, e sai por aí fazendo tudo quanto é coisa. Namorando, pegando todo mundo, que nem diz os jovens, nessa idade. Parece que chega a idade da pouca vergonha. Sem julgar, eu não estou julgando ninguém, eu estou dizendo o que é a verdade. Falta sabedoria para essas pessoas, porque depois de uma vida, uma longa vida, depois de, né, ter passado por tantos problemas, tantas coisas, né, e não aprender que isso não é vida, que a vida verdadeira ela está em Jesus e é só nele e com ele, porque é aqui que tem que começar o nosso céu. E Joaquim e Ana, que tinham que ser pessoas sábias, né? Porque senão não seriam merecedores de tal graça, né? De ser avós de Jesus. Eles, em sua sabedoria, eles não olhavam para fora, não olhavam para outras pessoas, eles só olhavam um para o outro, né? Nessa questão afetiva, né? Emotiva, emocional, eles estavam sempre ligados um com o outro,
como no frescor da juventude. É maravilhoso isso, você envelhecer e você ver no seu companheiro aquele que você escolheu um dia, lindo, pele lisinha, né? Que era, tinha muito cabelo, que era muito bonito. E agora tá gordinho, careca, faltando dente, né? Então, mas mesmo assim, você respeita e ama. E você vê nele aquele príncipe encantado, aquela pessoa, sabe? É uma fidelidade, é isso, sabe? É uma fidelidade de vida. Porque mesmo que não, com o tempo o organismo já não reage mais, né? Já não há mais a vida sexual, mas há companheirismo, a amizade, né? A parceria, nossa, é um amor muito maior. Vocês não fazem ideia do que é um amor sem sexo. É muito maior. Porque você não tem que ficar se mostrando, simbolizando. Você é o que você é, e do jeito que você é, ele te ama, e você ama ele do jeito que ele é. Sabe? Você não precisa de ficar mais correndo e, e esmalte daqui e prancha para ali. Não. Você é natural, e você é natural, e ele natural, e um respeita e ama o outro. E aí, eu penso que os dois, né, ainda mais naquela época, e também quando a pessoa ela é mais assim, dedicada à vida espiritual, ela está menos ligada também a esse conteúdo vazio, né, de estar procurando estar sempre belos, né, belos aos olhos humanos, mas na verdade por dentro sepulcros caiados, né? Então, temos que estar belos por dentro, né? Porque a estrela só brilha porque ela está toda límpida, né? Límpida. Eu acho que se ofuscar, se começar a colocar coisa por cima, ela vai ficar ofuscada, vem as nuvens e ninguém vê. Então, vou continuar mais um pedacinho aqui. Quando chegou a hora, a sabedoria eterna, depois de tê-los instruído na vida, que eles aprenderam muito bem, né? Os iluminou com os sonhos da noite, a alvorada do poema de glória que devia por vir deles, Maria Santíssima, a minha mãe. Se na sua humildade não pensaram nisso, seus corações porém tremeram de esperança ao primeiro sinal evidente da promessa de Deus. Nas palavras de Joaquim já havia certeza. Espera, espera. Convenceremos Deus com nosso amor fiel. Sonhavam com o filho, tiveram a mãe de Deus. Olha para você ver, mesmo com a idade, né, já avançada, mesmo com que o mundo, né, acha que já não há mais meios, né, porque o que tinha que ser feito já foi feito, a juventude já acabou, você já está velho, não presta para mais nada. Mas na matemática de Deus é completamente diferente, né? Então, quando a pessoa já está mais velha, não pode perder esperança. Nunca perder a esperança, sempre confiar em Deus, esperar com alegria, nunca desistir de um sonho. Sonhar, rezar, esperar, andar no caminho de Deus, né? E as coisas vão acontecer, apesar das provas que são muitas, tentações que a gente também passa por elas, né? Cada um da sua maneira, da sua intensidade, mas nunca sair daquele caminho reto, porque Deus vai nos dar, né, a glória de alcançarmos os nossos sonhos mais queridos, aqueles mais acalentados, como era de Joaquim e de Ana, de ter um filho. Era para não esperarem mais, né? Já não havia mais esperança, já estavam velhos demais. Mas não, eles continuaram se amando, se respeitando, eles continuaram em parceria, amigos, e eles continuaram se amando como namorados, e aí aconteceu. E aconteceu maravilhosamente, porque eles não ficaram grávidos, ela não ficou grávida, né? Eles, né? O casal não ficou grávido de uma criança
Eles ficaram grávidos da Mãe de Deus, da celeste Rainha do céu e da terra. É uma grandeza, é sem precedentes. Nunca houve ninguém né, que teve essa graça e nem terá outra pessoa para ter essa graça, a não ser Joaquim e Ana. Mas nós, na nossa pequeneza, nós também vamos conseguir alcançar as nossas vitórias, porque Deus honra aquele que espera e que guarda a Em fé. nome do Pai que me criou, em nome do Filho, Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu estava lendo esse trecho, esse capítulo da Val Torta, e aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei reparando, assim, na vontade tão grande que as mulheres tinham de ter filhos naquela época. Como era importante para a mulher ter filhos. E aí aquela mulher fala que tinha 6 filhos e ainda estava esperando outro filho, e ela ficou assim com pena da Ana, né? Porque ela não tinha filho. Porque o filho é uma bênção de Deus. O filho é, para eles, eu não sei hoje como é a visão judaica, né, sobre os filhos hoje, atualmente. Mas o filho era muito desejado, e a mulher que não tinha filho não tinha. É como se Deus tivesse não abençoando aquela mulher, né? Como se tivesse. A mulher se sentia mal, né? Porque não tinha filho. E aí fiquei prestando atenção nisso. Bem, e aí no final Jesus fala isso, eu nem tinha lido ainda, que ele tinha falado isso. Mas e agora, onde estão estes filhos? Aí eu fiquei pensando, né? Vendo a Ana tão amorosa com Alfeu, ela desejosa mesmo, realmente, sinceramente, de ter filhos. E, e ela não podia ter filhos. Aí eu fiquei pensando, o que aconteceu com a nossa alma, né? O que aconteceu com a humanidade, com as mulheres? Por que que a gente perdeu essa... Por que que a gente perdeu essa vontade de ter filhos? Por que que os casamentos... O que que aconteceu para a gente ter mudado tanto o nosso pensamento? Porque isso tava na nossa alma, né? É de Deus isso. Ter o filho, a família, né? A, a, tanto que Deus deixou o exemplo, deixou a família de Nazaré, o pai, a mãe e o filho. Então a família é a base, né, de tudo. Deus quis ter uma família também. E aí o que que aconteceu para a gente mudar esse pensamento? Aí Jesus falou mesmo, realmente. E onde estão estes filhos que hoje não se quer mais filhos, e não se quer tampouco a castidade no casamento. Por isso eu digo que o amor e o leito conjugal estão profanados. Porque ele fala que a castidade no casamento, pelo que eu entendo, que Jesus quer dizer, é que se o casamento não está aberto à vida, se a gente não quer ter filho mais, a, a sexualidade se torna exclusivamente por prazer, né? Se você realmente não quer ter filho de jeito nenhum. Tem muito casal que decide não ter filho. Decide já assim de, de início que não vai ter filhos, nenhum filho, nenhum. E já começa a usar os métodos anticoncepcionais, né? Já no início, já que nunca vai ter filho por causa da carreira, por causa do de dinheiro. A maioria eu acho que é por causa de dinheiro. Não sei, e muito. No meu caso, por exemplo, eu tive 2 filhos. E aí, meu esposo fez vasectomia. Depois que eu conheci a divina vontade, que eu comecei a entender, né, sobre o amor de Deus e tudo, sobre a questão do sacrifício, da fé e tudo, eu me arrependi muito de ter feito
a vasectomia, de ter permitido que meu marido fizesse a vasectomia. Hoje, com certeza, eu estaria aberta para ter mais filhos. Na minha mente, eu pensava assim, eu não tenho dinheiro para ter filho. Eu não tenho, não tem mais, não cabe mais nenhuma criança no meu orçamento. É muito egoísmo. Tô falando da minha parte. Cada casal vai ter sua história de vida, seu, seu pensamento. Eu tô falando de mim. De mim eu digo. Eu pensava que eu não ia ter dinheiro para ter outro filho, que eu não teria condições de ter outro filho, de alimentar outro filho. Mas aí depois que eu comecei a buscar esse caminho de santidade, de viver na divina vontade, que a gente sabe que a gente se desapega totalmente do mundo, que a gente vê que precisa de tão pouco para sobreviver, tão pouco, e que o que a gente precisa, Deus providencia, que a gente vive totalmente confiante em Deus e que Ele sempre, sempre, sempre vai, como Jesus fala no Evangelho, né? Se eu me preocupo com os passarinhos, quem dirá com vocês, meus filhos, os seres humanos? Então, o necessário, Ele nunca vai deixar faltar. Ele nunca deixaria faltar se eu tivesse outro filho, jamais. Hoje eu olho para a minha vida e falo, nossa, eu tenho muito mais do que eu preciso, muito mais do que o necessário para sobreviver. Porque o que a gente precisa para sobreviver é muito pouco. E eu não precisava. Se eu vivesse somente com o básico, eu ia estar feliz do mesmo jeito. Depois que eu conheci Deus, para mim, o material, as coisas materiais perderam o valor. Então eu poderia morar numa casa muito simples, muito simples. Eu poderia comer bem menos, ter bem menos do que eu tenho, bem menos, que eu ficaria feliz do mesmo jeito. Então eu poderia ter 20 filhos. Eu poderia ter 20 filhos. E eu ia ser muito feliz. Muito feliz. Não precisava, porque eu pensava assim, não, eu não posso ter mais filho, por quê? Porque a escola é cara. A escola é muito cara, eu não consigo pagar a escola para todos os filhos. Ah, porque plano de saúde é muito caro. Eu não consigo pagar plano de saúde caro para todo mundo. Eu não consigo ter uma casa grande, confortável, um apartamento que caiba a todos os filhos. Só pensava no material e não confiava em Deus em momento nenhum. Não confiava em Deus. Era totalmente, assim, viver na vontade humana é você totalmente viver com medo. Vive totalmente com muito medo porque você se apoia em você mesma. Eu me apoiava em mim mesma, eu me apoiava, confiava no humano. Por exemplo, eu confiava assim, para manter, eu pensava, e se eu perder meu emprego? Eu confiava só nas pessoas humanas. Ah, e se meu marido perder o emprego? Eu não me apoiava em Deus, eu me apoiava no meu emprego, eu me apoiava no meu marido, eu me apoiava em ter uma casa, mas eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter quantos filhos Deus mandasse que eu ia conseguir criar eles. Tranquilamente, tranquilamente. Hoje eu vejo assim. Não sei se Deus ia querer que eu tivesse 20 filhos, não sei. Mas agora, meu marido já fez a vasectomia, a gente fez. Quando ele fez, eu ainda não tinha me convertido, eu ainda estava bem no início, começando a me aproximar de Deus, muito no início, muito, muito, muito. Eu estava com muito medo porque minhas duas gravidezes foi de alto risco, as duas, e na última o bebê quase morreu porque ele nasceu prematuro. Então ainda tinha, além do medo de não conseguir criar os filhos, né, a questão do dinheiro, que hoje para mim não é importante. Eu não penso mais assim, mas eu pensava também na minha saúde, também não confiava em Deus, que Deus ia preservar a minha vida, eu também me apeguei totalmente. Eu não me abandonei, né? Eu não tinha essa consciência. Eu pensaria totalmente diferente. Hoje eu penso totalmente diferente. Mas pedi perdão a Deus e acredito no perdão dele, acredito que ele me perdoou e que vivo confiando nesse perdão. Não me sinto culpada, não fico remoendo essa história, pensando e com dor na consciência.
fico tranquila, tranquila, tranquila. E não vou, meu marido não quis, eu por mim, se meu marido aceitasse reverter a cirurgia, eu reverteria, se ele quisesse. Eu ia apoiar totalmente ele para reverter. Se ele tomasse essa decisão, eu ia ser a primeira a falar, vamos sim, na hora vamos. Mas como não foi, ele não quer reverter, eu não vou obrigar ele a fazer nada, não vou forçar nada. Eu confio totalmente em Deus, fico totalmente abandonada em relação a isso também. E confio em Deus e aos poucos meu esposo vai ele está se transformando. Eu falo que Jesus me deu outro esposo. Parece que ele me deu outro esposo. É o mesmo esposo, mas totalmente transformado. Depois que eu conheci a divina vontade. Totalmente. Isso que a irmã falou sobre Jesus dizer que a gente vai receber o amor dele nas pessoas. E nas pessoas é justamente isso que acontece. É isso que eu vejo todos os dias aqui na minha casa. Hoje mesmo, parece que assim, Deus faz as coisas pra gente. Igual a irmã falou assim, eu não sou uma professora, eu não sou uma mestra, eu sou uma testemunha. E aí Jesus faz as coisas para a gente testemunhar que realmente, para confirmar tudo que ele fala. Para confirmar. Hoje eu acordei, fiz minhas orações, eu ainda estava aqui na cama fazendo minhas orações. E aí eu falei assim, Senhor, eu te amo tanto, é um amor tão grande que a gente tem que desabafar esse amor. E eu falo, Jesus, eu vivo ainda aqui na terra, aqui no humano, no material. Então, tem horas que eu tenho tanta vontade de abraçar o Senhor, mas não tem como materialmente eu te abraçar, né? Mas eu vou abraçar, eu vou abraçar as pessoas, vou abraçar meu esposo com o seu amor. Eu vou receber dele o seu amor. Vou receber do meu esposo o seu amor. Eu vou enxergar nele o Senhor me abraçando. Eu vou enxergar dos meus filhos e meu filho vive me beijando, meu filho pequenininho. Ele beija meu pé, ele beija meu rosto, ele me abraça assim. E não era assim. De um tempo pra cá que ele tá mais carinhoso ainda. Aí eu fui falei assim, então eu vou olhar pro meu esposo, vou receber o seu amor nele. Aí eu sempre mando uma mensagem pro meu esposo de bom dia. Uma mensagem que eu mando para várias pessoas, bom dia. E uma mensagem de um texto bíblico. E ele nunca responde meu bom dia. E eu não me importo, não me fere, não fico chateada de jeito nenhum. Eu sei da correria dele, não é essas coisas que eu me apego. Aí hoje ele respondeu. Hoje ele respondeu, bom dia, te amo. Eu falei, nossa, incrível, porque eu tinha falado com Jesus que eu ia receber o amor dele no meu esposo. E hoje ele falou isso, extraordinariamente, que ele nunca fala bom dia, te amo. Muito raro mesmo. Então é para realmente somos testemunhas do que Jesus fala, testemunhas que tudo que ele fala acontece realmente na nossa vida. A gente não está aqui para ensinar, a gente está aprendendo todos os Do Pai dias. que me criou, em nome Amém. do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, nesse trecho de hoje, né, nessa leitura dessa meditação de hoje da Voltota, o que mais me chamou a atenção, assim, todo o trecho, é como que Joaquim e Ana lidavam com essas situações, né? A sabedoria imensa que eles tinham, né? De, de viver essas situações. Ana não tinha filhos, né? Mas tinha o pequeno Alfeu que ia fazer visitas a Ana e ela tratava ele, né, como se ele fosse um filho dela, né? E Joaquim via aquilo, né? Via aquela dedicação que Ana tinha, né? A,
ao Alfeu, ao pequeno Alfeu, e agia com a sabedoria divina, porque se a gente, colocando assim pra gente, se a gente não tivesse filho, né? E a gente se dedicasse a uma criança, a outra criança, né? E a gente não tivesse esse conhecimento divino, assim, o esposo poderia não gostar, né? Mas no caso de Ana e Joaquim, não. A sabedoria deles era divina, né? Então, assim, eles sabiam lidar com todas as situações. E essa visão da Valtorta é muito bonita, né? Eu não li, assim, todos os livros da Valtorta, mas esse comecinho, né, da concepção de Nossa Senhora, né? Quando Ana, ela, ela recebe Nossa Senhora, né? Que aqui nesse trecho ela ainda não tinha ainda Nossa Senhora, né? Então, é uma coisa assim bem significativa, né? Tipo, a sabedoria divina, né? A sabedoria divina é algo totalmente diferente, né? Da sabedoria humana, porque eu vejo muitas, assim, muitas mães, né, que não, tipo assim, que tem os filhos, ou que às vezes não tem, e não sabe lidar com a situação. E Ana não. A Ana já foi uma pessoa preparada mesmo por Deus, né? Escolhida mesmo por Deus para ser a mãe de Nossa Senhora, né? Para ter uma menina, né? Geralmente, nos casais, geralmente a família quer, o homem geralmente quer um menino, né? E aí vem Nossa Senhora e eles têm todo o amor, né? Com ela, né? E só que aqui ela ainda não tinha, né? Ela ainda não tinha Nossa Senhora, mas já tinha uma sabedoria enorme, né? Para lidar com toda a situação. Ela viu aquela outra mãe que tinha outros filhos, né? Outros filhos menores, e ela, né? Dotada dessa sabedoria com Joaquim, nunca, eles nunca questionaram a Deus porque não tinham filhos, né? Até a chegada de Nossa Senhora. E no trecho fala que ela já tinha, que Ana já tinha uma certa idade, né? Para poder ter filho. E aqui ela nem tinha ainda Nossa Senhora. Então a parte que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Foi essa sabedoria, né? Essa sabedoria que Deus dá, né? Para que as pessoas lidem com as situações. Como Ana teve essa sabedoria, né? Ela não tinha filho e ela era de idade, né? E ela no trecho a gente não vê Santa Ana amargurada, né? Tipo assim, não vê ela angustiada por ela não ter filho. Essa foi a parte que mais me tocou, assim, essa sabedoria imensa de Deus, né?